Hola, buenos días. Voy a esperar unos minutitos para que se vayan conectando, para empezar a introducir esta entrevista, esta primera entrevista de hoy. Muy ilusionada con este proyecto que tiene que ver con abrir espacios, con abrir espacios de reflexión, de conocimiento, de redes, con otros profesionales y con conocimientos que hacen al quehacer, que hacen a la nutrición y el aporte del campo de la psicopedagogía. Buenos días para todos los que se están sumando, buen día, muchas gracias por estar, por acompañarnos en esta primera entrevista. Ricardo. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Hola, Ricardo. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo Entonces, estás? ¿cómo está? Bien. Con mucho placer Estamos. y mucha ilusión de recibirte. Quisiera Placer, que me des placer unos, recíproco. gracias, que me des unos minutitos Sí, para contarle a la gente quién sos, cómo te sí, conocí, cómo te convoqué. sí, sí. Eh, Ricardo vive en Brasil, trabaja en Brasilia y yo lo conocí a él el año pasado cuando empezó la pandemia a través de los vivos que él comenzó a hacer, que fueron de un gran valor profesional y subjetivo, fueron de un gran valor para mí. Es por eso que quise que fueras mi primer invitado, Ricardo. Sí. Y por otro lado, noté que en Brasil, durante la pandemia, hubo una gran afluencia de todos los profesionales de terapia corporal a las redes para expandir conocimientos, para transmitir ideas. Me pareció muy rico y muy interesante. Así que bueno, Ricardo, te quiero presentar un poquito. Tenés un currículum muy extenso, una trayectoria muy importante. Sos psicólogo clínico, psicoterapeuta, sos el director de somática, psicoterapia corporal en Brasilia, sos orgonoterapeuta, hipnoterapeuta clásico y ericksoniano, neuropsicólogo, especialista en trauma, realizaste estudios en psicoanálisis freudiano y lacaniano, impartí seminarios y cursos online en portugués y en español con uno muy interesante que trata sobre la vergüenza, la culpa y el trauma. Bueno, Ujú. cuando te convoqué conversamos acerca del cuerpo y el aprendizaje, un tema muy abarcativo, muy amplio, y vos me propusiste algo que me interesó muchísimo y creo que a todos nos va a interesar mucho, que tiene que ver con el cerebro, el trauma y el desarrollo. Así Ujú. que Ricardo, un honor, muy agradecida y te cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, antes de todo, eh, quiero pedir perdón por mi portuñol. No, no, no hablo español, yo hablo portuñol. ¿No? Esto es una cierta cosa que debe ser esclarecida, ¿no? Então, conto contigo para a tradução de mis tonterias, quando Dale. empezar a dizer coisas que não hagam muito sentido, ¿no? Bueno, antes de todo, muchas gracias, Ana Paula, por su invitación. Es un placer muy grande poder hablar sobre estas temáticas tan complexas sobre la vida humana, ¿no? E que vamos tratar de desarrollar lo posible. Não é uma temática muito ampla, há muito que se hablar, não? Então, para ser conciso, temos cerca de uma hora, não? Sí. E teremos que tratar de fazer com que seja lo mínimo compreensível, não? A todos. E, bueno, a primeira coisa que quero me referendar é um livro de Bessel van der Kolk, que acabo de chequear que está em Amazon em espanhol e está em português também,
El cuerpo lleva la cuenta, de Bessel van der Kolk, donde está la síntesis de la mayor parte del conocimiento sobre trauma, cerebro, cómo funciona, y la importancia que se da en el desarrollo psíquico, ¿no? Cómo se forman nuestras identidades, ¿no? Eh, bueno, entonces es que para aquellos que desean se aprofundizar en la temática, es ahí la recomendación de este libro, ¿no? Hay muchos más que también son importantes para esta comprensión, pero este es para comenzar es bueno, ¿no? Para empezar. Bueno, estamos claros hasta aquí, ¿no? Sí. Bueno, primero no voy a me detener mucho en hablar sobre el cerebro, es la complejidad de todo esto, porque se tomaría mucho tiempo, ¿no? El cerebro que tenemos que llevar en consideración es un cerebro que tiene tres capas, ¿no? El cerebro trino, como lo definió MacLean, un neurocientista. El cerebro más primitivo, ¿no? Que es el cerebro del tronco cerebral, que se llama también cerebro reptiliano, es el cerebro que nos hace reagir con funciones muy básicas, ¿no? Como los réptiles, ¿no? Ah, la filogenia, ¿no? Se repite en la ontogenia. Entonces, tenemos adentro nosotros, ¿no? Las principales etapas de desarrollo de las especies, ¿no? De la filogenia. Y el cerebro reptiliano se sobrepone evolucionariamente por un cerebro emocional, que es el sistema límbico, ¿no? Donde se procesan emociones y sensaciones como hambre y la sensación de peligro, ¿no? Y el tercer cerebro, que es lo que me permite estar aquí y a vos también, que podemos interagir con la lenguaje, que es el cerebro, la corteza cerebral, ¿no? Que es el neocórtex, como se llama, ¿no? Entonces, toda nuestra evolución desde que nacemos, ¿no? Se pasa por una interacción de estos tres cerebros con el cuerpo y cuya interacción es muy importante no desarrollo de la identidad, ¿no? Aquello que creemos que somos, ¿no? Eh, nosotros tenemos que ser marcados ao longo, né, de todo o percurso del desarrollo com suas diferentes etapas, ¿no? Por uma percepção de éxito, ¿no? E lo que é el éxito? Se un niño está desarrollando esta capacidad, ¿no? Ele precisa sentir que tuve éxito com isto, ¿no? Se pone en la boca, no, esto está buscando, ¿no? Comprender lo que es este objeto, pero no hay aún con una comprensión intelectual, pero son las sensaciones que están siendo experimentadas, como las sensaciones en la amamentación, el mundo entra por la boca, ¿no? Eso se permite la creación o desarrollo de funciones, ¿no? Funciones que serán neurofisiológicas básicas para el desarrollo de funciones corticales más complexas, ¿no? Si etapas son interrumpidas, no se concluyen muy bien, hay un bloqueo y estas funciones no
não maturam, não amadurecem muito bem, e se quedam certas precariedades, certas capacidades limitadas no desenvolvimento destas funções, que vão se manifestar como uma inteligência básica, né, de interação com o mundo e na construção de sua própria self-image, não? Autoimagem, de la percepção de si. Então, se o somatório, a suma de percepções de êxito, né, prevalecem sobre as percepções de fracasso ou por um trauma, se por exemplo, se o niño está tratando de descobrir que gosto isto tem, que é isto, não? E se sofre um tipo de repressão, um ataque, uma agressão, isto lhe ativa medo, não? O medo está na base da percepção de lo que é adequado e de lo que é peligroso, não? Então, passamos toda a nossa vida tentando administrar percepções de adequação e de inadequação, não? Isto está impactado diretamente e bem explicado por Fabián Llanos no seminário sobre a vergüenza também, que a vergüenza consideramos aqui uma emoção primitiva, básica, uma emoção de la matéria viva. Temos a compreensão de que a vergüenza é um processo cognitivo adquirido como algo adaptativo, de que a vergüenza medirá o que é apropriado numa ou noutra sociedade ou cultura. Pero Fabián demonstra muito bem que a vergüenza está na base anterior a qualquer interpretação de adequação ou não. Isto é secundário em termos de desenvolvimento, né? O primário é a percepção de que o prazer se frena, o prazer se contém. Então, isso é a base de uma percepção de si como inadequada, que mais posteriormente vai ser interpretada como algo inadequado, e a mente consciente tratará de poner uma cognição sobre isto. Eu só hago coisas erradas, coisas feias, por exemplo, não? Seria uma crença que se construi baseada nesta percepção de inibição, de interrupção do prazer, e isto molda toda a nossa estrutura psíquica, desde coisas mais simples até as coisas mais complexas de nosso desenvolvimento, ¿no? Então, temos a questão da vergüenza, a questão e a questão do trauma em si, né? O trauma é tudo que percebimos como ameaça à vida, ¿no? Se temos uma percepção de ameaça porque puso algo na boca e a mamá diz, não, é feio, não haga isto, ¿no? Isso é uma ameaça de ter uma imagem feia para a mamá, e mamá, não quero parecer feio para ti, quero agradar-te, não? Quero que me ame. Então, este pode ser uma percepção de que vivo uma ameaça de perder a estima, o amor, a proteção de minha madre, não? Pero para o cérebro primitivo, para o tronco cerebral e para o sistema límbico e as estruturas que estão ali processando as informações, isto é sentido como uma ameaça à vida, a estar vivo. Isso quase que não é diferente
tener la amenaza de perder la estima o la protección de la madre, de la amenaza de perder la propia vida, ¿no? De perder el propio cuerpo. Entonces, tenemos ahí la formación de memorias que se componen como una estructura inconsciente, ¿no? Que podemos no tener sensación, percepción clara y consciente de los factores que generaron esa percepción de amenaza, pero la vivimos en el cuerpo como una amenaza de muerte o de destrucción, ¿no? Esto sería nuestro temor más básico, el de ser destruido, ¿no? De estar amenazado por una destrucción, ¿no? El segundo temor, más allá en términos de desarrollo, ¿no? Sería el temor a la pérdida, ¿no? Que no quiero perder las cosas las fuentes de seguridad, ¿no? Esto es tan implícito, ¿no? Essa coisa é tão básica, tão imediata, né? Que não temos tempo de racionar a respeito, não? Sentimos isto ao longo de toda a nossa vida como uma ameaça constante, pero estamos próximos de ter mais segurança quando nos apegamos a las fuentes de seguridad, ¿no? A la familia, a una identidad grupal, a un senso de protección porque mi país o mi familia o mi trabajo, ¿no? Una identidad profesional, todas essas coisas, a veces la identidad del club de fútbol que se pertence, né? A ideia de pertencer, de pertencimento, tudo isso são fuentes de segurança que nos dão uma relativa proteção ao que nos está ameaçando, não? A ameaça básica é a vida. O motivo é o que se apresenta como mais vivo, como mais óbvio, mais lógico para o momento, né? Como a pandemia, por exemplo, não? Se a pandemia é agora a grande ameaça à vida, não? Que temos, né? Pode ser outra coisa, pode ser uma guerra, pode ser uma crise econômica, pode ser uma falência de um negócio, ou a morte de alguém, a morte de um padre, de uma madre, ou de pessoas importantes que atuam como fuentes de segurança, não? Então, o segundo temor é o temor à pérdida, não? O terceiro temor, que não é terceiro em ordem de importância, porque todos eles se interagem mutuamente, é o temor à punição, ao castigo, não? A sofrer algum tipo de punição, que implica na retomada do senso de adequação, não? Roubar, matar, mentir, não? Ou fazer coisas vergonhosas que nos dizem novamente somos feios, não estamos fazendo coisas feias, a maneira de viver a sexualidade, tudo isso está implicado num senso de adequação e que trata de isto cambia de tempos em tempos, culturalmente falando, não? Porque algumas coisas que são consideradas punitivas ou dignas de castigo numa época, num tempo, em outro tempo não se considera mais, não? E dependendo da organização cultural, não? Então,
se queremos ter uma sociedade minimamente saudável, né, com pessoas minimamente capazes de se, vamos dizer, de serem criativas, né, e de ser úteis para a sociedade e positivas, né? Eu estou tateando e evitando um pouco o término felicidade. A felicidade é uma outra questão mais complexa, um pouco, de tão simples que é. É que, pero para nos detenermos um pouco mais em desenvolvimento humano, em questões de identidade, precisamos saber como o trauma está presente em nossas vidas e como nos manejamos com isto, não? Como temos capacidade de manejar. Bom, estou claro hasta aqui? Sí, clarísimo. Yo no Alguma interrumpo, Ricardo, pergunta? porque me encanta que vos sigas. Si necesitas, hacemos feedback, pero me da la sensación de que tus palabras van armando toda la estructura del relato. Ok, ok. Se necessitarem de esclarecer algo, não? Senão eu sigo como uma bola de neve que vai rolando ladeira abaixo, foi Empecé. hablando, não? Então, nós traemos em nossa fisiologia, em nossa memória inconsciente, não? Que não é uma memória narrativa, não é uma memória que podamos referir-nos, por exemplo, eu tinha 6 meses de idade e pus o objeto em la boca e minha madre me deu. Então, passei a me sentir inseguro. Não, isto não se organiza dessa maneira. Não? Carregamos uma percepção vaga de inseguridade, de temor, que pode historicamente estar referido em muitas experiências que se pode saber ou não, não? Por exemplo, o trauma de nascimento, não? O trauma de nascimento é cada vez mais comum, não? Há um incremento de personalidades com tendências autísticas e temos a consciência hoje que muito disso é resultado de nascimentos traumáticos, gestações traumáticas, ou de ausência de interação, de estruturação da oralidade, de la amamentação, né? No, que deixa marcas muito profundas e diríamos que um temor profundo, um medo muito intenso que está gravado na fisiologia, não? E que hace o que William Reich chamava de coraza caracterológica, não? Encorajamento muito primitivo que produz encolhimento das extremidades, né? Pessoas que muitas vezes têm as manos ou os pés muito frios, não? O que Reich chamava isto de encolhimento biopático, não? Que tem origem nesta percepção de inseguridade, de ameaça muito precoce, muito temprana, não? Que está associada ao nascimento e às interações que estão marcadas por falhas ambientales, né? Bueno, alguém pergunta aqui como liberamos desta coraça. Puedo falar sobre isso por umas 30 horas, talvez, um pouco mais. Não? Mas vamos tratar de dar uma padinha, né? O que precisamos é de recuperar a pulsatibilidade e a fluidez, não? Dentro da visão da terapia corporal, dentro da visão do que é um corpo que funciona bem.
E isto tem como base uma segurança, uma recuperação da segurança vincular, não? Quando eu trabalho com, já tu me perguntaste se eu atendo ninhos, não? Eu trabalho às vezes com madres que têm bebês que choram muito. E há planto, como se diz, llanto muito forte quando ocorre uma vivência de separação. Por exemplo, se a madre tuve uma depressão pós-parto, ou se o bebê teve que ir para uma incubadora 15 dias e se teve uma separação, não? Isto produz uma ansiedade muito profunda e muitas vezes eles se quedam tranquilos, se resolve o problema, pero sigue en el cuerpo del bebé una percepción de separación que se manifiesta como uma angústia muito intensa e um llanto muito forte. Então, são bebês que não dormem, choram muito, estão sempre inseguros. Bueno, como se trabalha com bebês assim, não? Se trabalha fazendo com que a madre mude o foco do que ela deve tranquilizar, não? Geralmente, quando bebê se responde emocionalmente assim, esse bebê, a madre ou a família trata de olhar para o bebê e tentar acalmá-lo, não? Pero imagine se alguém está sobre sua cara dizendo: calma, Ana Paula, fique tranquila, Ana Paula. Não se pode tranquilizar, não? O bebê se queda mais panicado, mais inseguro, não? Então, o trabalho é acalmar, tranquilizar a madre e o entorno. Quando a madre se acalma, automaticamente o bebê se acalma, se siente mais calmo também. E se o bebê já anda engatinhando, não? Como se diz em português, né? Engatinhando, ou como o bebê já se queda de pé, ele começa a explorar o ambiente. Pero se passa algo muito interessante que quem trabalha com terapia tem que considerar, que quando o bebê sente que está tudo bem, vuelve ao corpo da madre e tem llanto fortíssimo. E a madre tem que estar preparada para acalmar-se e suportar isto, porque isto é a expressão do dolor por ter vivido algo tão sofrido, não? Como se diz, como se o bebê estivesse falando para sua madre: mire como sofri, quanto sofri com tua ausência, não? Isto é uma reação natural da matéria viva, não? Que aún não processa cognitivamente as experiências, pero la processa emocionalmente, não? Então, isto é o que faz com que as oficinas de terapia corporal, às vezes, se escuta muita gente chorando muito, é porque estão resgatando esta percepção de uma conexão perdida e o quão doloroso isto é, né? Isto não é, muitos terapeutas não compreendem que isto não se pode fixar o paciente neste momento. E é daí que é daí que vem a ideia de terapias catárticas, terapias que estimulam o llanto, a rabia, a expressão emocional, não? Isto deve ser considerado como uma fase, uma etapa, um momento. A ação terapêutica para um adulto ou um niño é levá-lo a uma nova percepção de si
baseada em mais segurança, em mais eficiência, em maior percepção de êxito, não? Como o bebê precisa, o bebê adentro do adulto, não? De qualquer fase, qualquer idade, o paciente, no caso, precisa resgatar um senso de self-confidence, não? De que, segundo Reich, era marcado, é possível quando se tiene uma percepção integral do próprio corpo. Então, não há self-confidence sem uma conexão corpo-mente, não? Há autoconfiança que se pode resgatar quando há essa integração, quando se reconecta, pero não se reconecta com o corpo. É uma autoconfiança relativa. É uma autoconfiança que é produzida em la corteza frontal, pero não alcança o sistema límbico, né? E não, logo não alcança todo o corpo, como uma percepção mais integral de si mesmo. Há duas direções pelas quais somos capazes de reorganizarmos frente a uma experiência emocional traumática, não? Que uma é de cima para abaixo, ou seja, del neocórtex para a amígdala cerebral. E quando eu começo a sentir ansiedade, ou culpa, ou medo, ou vergonha, e penso, não, está tudo bem, isto está vindo de uma memória, isto é uma memória traumática, estou bem. Se empezamos podemos racionar que isto é uma experiência que tem um fundamento em la memória, então empezamos a nos tranquilizar. Estou revivendo traumas do passado, não? Isto não é minha vida agora, não? É necessário para a terapia que se haga este distanciamento. Às vezes necessitamos construir um estado de ego, uma função egóica, que é a diferenciação, a capacidade de ver que a realidade não é mais a realidade traumática, não? Que não, então, isto é um caminho neurofisiológico, não solamente psíquico, para que se pueda restaurar um certo equilíbrio. O outro caminho é de baixo para cima, que vem de las sensações corporais. Uma das técnicas, um dos meios, é a respiração, não? Se cambiamos a respiração, empezamos a nos sentir mais tranquilos, não? Pero a pessoa traumatizada perde um pouco a consciência do tempo, passado, presente e futuro, não? É muito comum que a ansiedade que vem de uma experiência traumática, que pode ser uma memória ou uma rede de memórias, não? Seja uma percepção de futuro, como se tudo estivesse no futuro, não? Então você diz, não, estou tranquilo, já passou, não está mais acontecendo. Mas pode volver, não? Eso, não, ¿tiene certeza? ¿No? Esto no está. Y mañana tenemos otra chance de estar en el trauma novamente. Isto é um indicativo de que a memória traumática está necessitando de reprocessamento, não? Hasta o ponto que neurofisiologicamente ela já não tenha mais esta força, não? Então, a identidade marcada por traumas é uma identidade llena de limitações, não? As limitações são geralmente não ter muito prazer com a vida.
não ter, se vive uma vida de obrigação, de dever, não? No se tiene ánimo, no se tiene felicidad, porque la vida está marcada por una percepción de que la amenaza es más fuerte do que la ligación con la vida, ¿no? Bueno, otra cosa que los traumas en el desarrollo dejan marcas, né? Marcas profundas, ¿no? Y que hacen con que, como se dice en el libro de Bessel van der Kolk, ¿no? Que el cuerpo pague la cuenta, ¿no? Lleva la cuenta, ¿no? Porque carrega, tiende a tener, es un tipo de educación o relación familiar donde no hay el reconocimiento de la singularidad de cada persona de la familia, ¿no? Entonces, muchas madres o muchos padres y sí, familias en general son características em preservar uma identidade familiar baseada numa falsa harmonia de que somos todos muito alegres, bem-sucedidos, temos medalhas, temos, né, prêmios. E isto muitas vezes hace com que os niños ou as niñas tendam a silenciar suas angústias, porque ninguno pode parecer inseguro, ou ter vergüenza, ou estar, no, como se diz, não ser superior, não? Parece coisas sempre de famílias que não reconhecem que é necessário sentir nuestras dificuldades e nuestros miedos para que podamos, entonces, assumir uma posição madura, uma posição que seja de desarrollo de capacidades. E aonde encontramos energia, né? Energia para superar traumas, não? No reconhecimento de que há vínculo que nos apoia, pero que nos reconoce como seres com vida própria. Então, mesmo que não sepamos como vai ser possível superar algo, esta é a base para que empecemos a criar uma relação mais criativa adentro de si próprio, não? Consigo mesmo, não? Muitas vezes, quando se observam padres, ou esta interação que vem de padres que sempre apresentam a solução, não? Nunca admitem que há tempo de angústia, há tempo de elaboração, não? Que o niño necessita para superar algo traumático, né? E que vem de seu próprio contato com sua experiência, não? Nós, quando isto é observado em las relações, vê-se que estes niños crescem com muita dependência de que a madre ou o padre, ou mais tarde marido, esposa, ou boss, né, patrão, pessoas que tenham vêm sempre do outro, não? Ou vai para a terapia, então é a psicóloga ou é o psicólogo que vai dizer o que devo fazer para me quedar bem, não? Porque há sempre uma dependência, porque nunca se abriu para se escuchar a si mesmo en el vacío de sua própria mente, não?
tenemos que tener esto en cuenta cuando tratamos de fomentar un desarrollo más auténtico y fomentar capacidades, ¿no? La capacidad de escuchar a sí mismo y de perceber a sí mismo, mesmo siendo un niño pequeño, ¿no? Los niños pequeños tienen mucha creatividad, ¿no? Rápidamente la mente sale con alguna cosa que es una solución, ¿no? Los dibujos demuestran esto muy claramente. Cuando estos niños traumatizados van para sus terapeutas de niños y niñas, los terapeutas usan dibujos o juegos, ¿no? Se dice brincadeiras, ¿no? En portugués se dice brincadeiras, ¿cómo se dice en español? Juegos, 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 juegos. juegos, ¿no? Que permiten que la creatividad reaparezca, ¿no? La, Aquí en Brasil, muchos terapeutas de niños que trabajan con la técnica de EMDR incluyen la estimulación bilateral en estos juegos y esto acelera, mejora mucho el reprocesamiento de estos traumas, ¿no? Eh, pero lo que esto fomenta, ¿no? Lo que esto proporciona, proporciona que el niño interaja con su propia experiencia, ¿no? Con que está dentro de sí, a través del juego y a través del dibujo y a través de la interacción con los terapeutas, ¿no? Esto yo creo que esta es fue un insight que yo tuve los años 70 y pocos, 78 tal vez, yo estaba en la facultad de psicología y cuando comprendí, pues, todos los padres tenían que saber esto, cómo, cómo ayudar sus hijos y hijas a manejar con sus propias frustraciones, fracasos, ¿no? Porque lo que pasa es que si un trauma no es procesado adequadamente, ¿no? Llevando a esta percepción exitosa de sí mismo, lo que pasa es que la vergüenza y el fracaso pasan a ser más fuertes do que la percepción de capacidad y de resolución y la percepción del éxito, ¿no? Y esto es lo que puede fomentar una sociedad de personas muy depresivas, ansiosas, fracassadas, com ideação suicida, não? Aqui em Brasil, não sei como está a coisa aí em Argentina, mas aqui em Brasil temos um número muito grande de jovens de 16, 17 anos que estão se atirando das ventanas, que estão se drogando hasta a morte, porque sentem que sua vida não tem quase nenhum valor, não? Lo que está aí es esta capacidad limitada de manejar con emociones difíciles, ¿no? Y de reconocer que nuestras emociones son parte de nuestro funcionamiento, ¿no? Y que podemos o no, con mayor o menor, vamos dizer, claridad o capacidad, desarrollar medios para manejar con esto, ¿no? Déjame beber un poco de agua. Vale. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Cómo estamos hasta aquí? Clarísimo, clarísimo, Ricardo. No, no me dan ganas de interrumpirte, estoy sumamente tomada por lo que estás contando. Sí. Muy interesante. Bueno, eh, entonces, esta fomentación, ¿no? ¿No? De la capacidad de ser creativo y de desenvolver self-confidence, ¿no? Autoconfianza para se atravessar novas etapas, né? Novas dificuldades. Não? É o que deveria ser a marca de toda
todas las tradiciones familiares, ¿no? Los traumas se aquietan en nuestras mentes, ¿no? Durante la niñez y la adolescencia y tienden a botar su cabeza para afuera cuando los jóvenes tienen que pasar para la vida adulta, para la adultez, ¿no? Muchos, aquí en Brasil, muchos son criados por familias que confundieron protección con superprotección, ¿no? Y muchos que traen consigo ideaciones suicidas, ¿no? Por ejemplo, o irritabilidad constante, depresión, uso acentuado de marihuana o de álcool, ¿no? Cuando están na fase de los 20 y pocos años, que empiezan a tener que asumir más responsabilidades, tienden a tener depresiones profundas o un miedo muy grande. Es como pasar nuevamente por un parto traumático, ¿no? Y casi que enloquecen, porque no logran confiar en sí o bastante para estar solos, por ejemplo, asumir responsabilidades, e estão carregados de memórias traumáticas não processadas. Então, o que passa aí é que, como eu posso me sentir tranquilo e capaz de aprender uma nova tarefa, por exemplo, no trabalho ou na faculdade, se me sinto premido, pressionado por emoções tão intensas, né, que estão desconectadas entre si e que me levam a uma interpretação de mim mesmo como incapaz, não? Ou como não merecedor. As duas crenças mais comuns, não? Que então, essa percepção de incapacidade muitas vezes em certas famílias não pode ser hablada, não pode ser integrada. E não se pode, então, processar algo que não se pode falar, não se pode sentir. Não há como curar uma coisa que não sentimos, não? Sí, então, a defesa mais usual é a defesa dissociativa, que põe tudo para dentro do corpo, não? Ou se põe no outro, não? São pessoas que estão sempre com o dedo apontado para o outro, fazendo acusações, ou muitos se volvem revoltados com a sociedade, não que a sociedade esteja muito oferecendo muitas, vamos dizer assim, muitos merecimentos, não? Muitos méritos, pero há uma revolta que é puramente uma reação a não se sentir capaz de se estabelecer numa nova posição, que é uma posição mais madura, não? Isto está premido por estas memórias traumáticas que se fragmentaram e que flutuam, não? Através das sensações, não? Sensações, imagens, em comportamentos, né? Afetos e o significado, a compreensão, geralmente sofrem divisões, se separam, né? Impedindo que se tenha uma narrativa mais coerente, né? Com um senso de continuidade que permita que o eu se reconheça dentro de sua própria biografia, não? Então, isto é um pouquinho do que eu queria falar sobre a importância de se saber como
como los traumas son impactantes en nuestras vidas, ¿no? Y que reprimirlos pura y simplesmente es aumentar la defensa disociativa, incrementar más defensas, ao invés de propiciar que haya un senso, el crecimiento de un senso de autoconfianza y de maturación orgánica, ¿no? Que va se procesando dentro de uma complexidade relativa, não? Para cada um, de acordo com suas próprias influências familiares, não? Bueno, que tal? Como estamos hasta Bien, aqui? bien, Vamos Ricardo. abrir para perguntas. Muy bueno. Yo te quería decir que escuchándote reflexionaba acerca de la importancia de la crianza, de la importancia vital que tiene los primeros años de vida en estas familias que dejan ser en la singularidad a sus miembros. Y también pensaba en que uno no puede evitar el trauma en algunas situaciones, pero sí puede cambiar esas representaciones y armar una narrativa articulada que no nos deje pegados a esa situación traumática para toda la vida. Y lo Uhum, importante de hacer un buen trabajo terapéutico para que esas narrativas puedan modificar el relato, darles otro sentido para que la isso. persona pueda readaptarse y tomar Uhum, otros caminos, ¿no? Yo te he sim, escuchado a vos en Los Vivos, Ricardo, hablando de los atajos que cada persona toma en relación a la comida, en relación al sim, alcohol, a las drogas, ¿no? sim, Estos atajos que tienen que ver con respuestas inmediatas para sentirse bien. sim, La sim, muito importancia bueno. de tener una familia, un buen terapeuta que acompañe esos procesos angustiosos Sim, en sim. relación a tomar otras formas de adaptarse que no sean esas respuestas de atajo que É. generan como un bienestar, ¿no? Sí, y también yo creo que a nosotros que tenemos esta comprensión, ¿no? Nos cabe ir para otros sectores de la sociedad, como los hospitales, las escuelas, ¿no? Eh, en el poder judiciario. Aqui Sí, em Brasil temos uma neurocientista que é uma terapeuta de MDR, chamada Regina Nogueira, que dá charlas para juízes, explicando coisas, reações traumáticas e o que ocorre no cérebro quando uma mulher, por exemplo, sofre um ataque sexual, que muitas vezes se diz que ela consentiu. Ela não consentiu, ela estava dissociada. Não? claro, Houve uma defesa dissociativa. claro. Aquilo não foi um sim, né? Então, esses equívocos que vão moldando o ideário da sociedade, não? Muitas vezes, por exemplo, há niños que têm uma queda no desenvolvimento de capacidades escolar, por exemplo, né? De leitura ou compreender certas palavras, e se percebe então, necessita de lentes, necessita de, porque não vê a palavra escrita. Sim. Agora, se pode também perceber, não só que necessita de lentes, pero que também passou por algo traumático, que Claro. seus padres vivem numa situação de guerra, ou que seu padre perdeu o trabalho, ou que a família passa por um trauma qualquer, e isso tudo afeta. Se não há essa compreensão, essa capacidade de escuta, não, dos professores, os professores necessitam ter essa linguagem também, aprender isto, não? Porque se tiende muitas vezes a dizer, não, isto é preguiça, não? Isso é má vontade, essa criança não quer aprender. Não, a criança está traumatizada, não?
a veces, ¿dónde que vieron los grandes estudios sobre trauma? De las guerras, ¿no? De que se llamaban neurosis de guerra. Los soldados, los combatientes volvían para su país traumatizados, ¿no? Y llenos de síntomas y que não se compreendia muito bem. Oh, por quê? Você sobreviveu à guerra, por que não quer trabalhar? Por que não quer? Não? Como se fosse uma espécie de má vontade, não? E que, na verdade, é efeito de uma situação traumática muito severa, não? As guerras generam muito conhecimento para a humanidade, não? Então, que as famílias tenham esta compreensão, pero que las instituciones donde las personas viven también, ¿no? Donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, ¿no? Es fundamental porque un niño que está estresado, con una familia estresada, se activa la amígdala, el niño no puede aprender. Y como vos decís, muchas veces el contexto interpreta esto como una patologización del niño que no puede aprender porque y se le da una categoría o una etiqueta y se patologiza una situación que hay que empezar a deconstruir para entender que hay otras situaciones. Ricardo, faltan muy poquitos minutos. Antes de que se corte, te quiero agradecer profundamente tu presencia, quiero agradecer profundamente tu tiempo, que sé que es muy valioso, que tenés muchas actividades. Y bueno, quería agradecer a toda la gente que participó hoy y también a la gente que nos va a seguir mirando. Y bueno, acá están pidiendo que se repita. Te invitaremos para otra ocasión, Ricardo, porque será un placer. Mucha tela para hablar, hay muchas cuestiones. El tema de la vergüenza es un tema no muy conocido, no muy abarcado, sin embargo es un tema fundamental. Nosotros en la clínica vemos niños con mucha vergüenza, inhibidos, en las escuelas también, y por ahí pasan desapercibidos porque son niños buenos, ¿no? Es importantísimo este tema. Aquellos que se derem ao trabalho de entrar no seminário de Fabián, que está acessível por um link que está no meu Instagram, este Instagram, onde eu hablo, tem um link para o curso, para o seminário, se querem. Vão perceber que não há patologia sem vergüenza. A vergüenza está em tudo. Está em todo momento, está em todos nós a todo momento. E temos que ter ferramentas para manejá-la e não represá-la, porque é a emoção mais negada. Es la emoción más negada, no se habla mucho de la vergüenza, es verdad. No se habla, no se habla casi nada de la vergüenza. Y todas las se reage mucho a la vergüenza, pero no se habla casi nada sobre ella. Bien, bueno, será un tema... Muy bien. Un tema por ahí a seguir debatiendo, a seguir, hacer referencia a Fabián Llanos, para la gente que no lo conoce, que es un psicólogo corporal cordobés, y que trabaja con Ricardo haciendo seminarios de vergüenza en este tema, que como vos decís, no se habla mucho, pero está en todos lados, ¿no? Y es importante para todos los terapeutas que sepamos cómo trabajar esos aspectos, ¿no? Que están tan silenciados. Hay que visibilizar. Bueno, Ricardo, un abrazo grandote desde Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias a vos. Esperamos que la gente te siga en las redes con tus interesantes aportes, como ha sido para mí. Y bueno, sos el que inicia este camino de entrevistas para seguir armando encuentros tan necesarios en esta época, diálogos, escuchas, reflexión, que armen redes, ¿no? Que armen redes entre todos los profesionales. ¿Cómo está el tiempo en Brasil? Algo antes de terminar. Bueno, ¿cómo está el tiempo ya? Aquí es Brasilia, ¿no? Brasilia está bien, está un poco nublado, pero bien, tenemos sol. Bien, muy bueno. Estamos iguales, acá también está nublado, Ricardo. Sí. Coincidimos. Muy bueno. Muchas gracias entonces, Ana Paula. Muchas gracias. Será un placer estar de nuevo contigo. Seguimos en contacto. Gracias por tus aportes. Gracias a todos los que han participado. Gracias a todos. Un abrazo grande y gracias a todos los que participaron para que este vivo sea posible. Gracias a todos.
Chao, Ricardo. Chao, Hasta chao. prontito.